Eu sou o Shaul, nós estamos aqui no canal Palavra de Yahweh e eu me apresento com esse nome porque eu não posso me apresentar para pregar o evangelho do reino de Yahweh, com o meu nome paganizado, porque nos meus documentos, no meu CPF, eu me chamo Paulo Nazareno Madalena. Você observe que são 3 nomes que têm muito a ver com aquilo que nós conhecemos da palavra de Yahweh. Paulo, na verdade, não é Paulo, é Shaul. Nazareno não é Nazareno, é Netzerim. E Madalena não é Madalena, é Madagalena ou Magdala. Madagalena é o mais correto. Então, se minha mãe e meu pai tivessem me registrado como Shaul, Netzerim, Madagdala, eu me apresentava com esse nome. Mas eu me represento como Shaul, porque aqui, irmãos, eu estou tratando do assunto do nosso Pai Celestial, do nosso grande Yahweh. Não posso me apresentar com um nome paganizado. E o meu nome, infelizmente, é de origem latina, porque Paulo é latino, é de origem latina. Nazareno, origem latina. Madalena, origem latina. A origem hebraica deveria ser Shaul, Netzerim, Magdala. Como não é esse o caso dos meus documentos, eu me apresento aqui como Shaul, porque é esse o nome que o Pai Celestial, o grande Yahweh, me instruiu a me apresentar ao tratar dos assuntos de sua palavra. E vocês não podem se admirar disso, porque ele muda o nome de Saulo para Shaul. Ele muda o nome de Oséias para Yahusha. As mudanças dos nomes, irmãos, elas são fundamentais e elas têm a sua importância. Os nomes, ou o nome para Yahweh, tem importância. Desculpa aqui que minha voz está meio fanhosa, que eu estou um pouco gripado, mas Yahweh está no controle. E nós precisamos, irmãos, entender toda essa estrutura. Eu fiz essa introdução a respeito do meu nome, porque nas minhas redes sociais é evidente que vai aparecer lá Paulo Nazareno Madalena, porque é o nome do meu CPF, e quando nós nos inscrevemos nas redes, nas plataformas digitais, nós não podemos botar um nome que não está no nosso CPF, porque a plataforma nem aceita, entendeu? Então, irmãos, é por causa disso. Mas, sem mais delongas, eu quero tratar aqui hoje do segredo de Yahweh. E um fato importante do segredo de Yahweh que a gente tem que entender, irmãos, e eu sem mais delonga alguma, eu vou abrir aqui logo as escrituras e vou mostrar aos irmãos aqui. Amós 3, verso 7, que diz para nós o seguinte, aqui ó, Amós 3, verso 7, ó, certamente Yahweh, o Criador, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vocês observam aqui, irmãos, que nessa palavra aqui, ó, eu prefiro usar o nome Yahweh, porque eles botaram essa palavra para esconder o nome Yahweh. E essa também é para esconder o nome Yahweh. Então eu prefiro usar Yahweh, o Criador, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, partindo desse princípio, que Yahweh não vai fazer nada sem primeiro revelar o segredo dele aos seus servos, os profetas, nós temos que analisar, irmãos, que o texto, todo o bojo do texto, todo o arcabouço do texto, o que o arcabouço do texto está dizendo para nós? Yahweh, certamente, Yahweh, o Criador, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, uma coisa que a gente deve aprender, que nem todos os servos de Yahweh são profetas, irmãos. Nem todos os servos de Yahweh são profetas. Nem todos os Yahudins são profetas. E observe que o segredo de Yahweh, ele é revelado para os servos dele, os profetas. Isso nos mostra que não é para todo mundo. E outra coisa, o segredo, ele, quando é revelado,
O dono do segredo, geralmente, ele diz para nós assim, olha, não conte para ninguém. Estou contando isso para você, porque eu tenho confiança em você, porque você é meu amigo. E Iau, irmãos, ele já me contou esse segredo, que o maior segredo é o arrebatamento. Iau já falou para mim, eu sei o dia, a hora, a data e o ano. Só que eu não vou revelar aqui, porque como o texto diz, é um segredo apenas para os servos profetas, não é para todo mundo. E eu, inclusive, em alguns vídeos passados, eu até expliquei isso aqui a respeito do irmão Romilson Ferreira. Eu até expliquei isso, que ele se encaixa muito bem em Apocalipse 10, 10 e 11, do livrinho doce na boca e amargo no estômago. Porque, irmãos, a palavra da profecia, a palavra do arrebatamento, ela é doce na nossa boca. Mas no caso do irmão Romilson, quando ele colocou algumas datas, ela tornou-se amarga no estômago dele. Ou seja, foi uma amargura, foi uma decepção para muita gente. Muita gente, irmãos, venderam, se desfizeram de muitas coisas, acreditando que de fato ia ter o arrebatamento naquelas datas que o nosso irmão Romilson ali proferiu. E eu não quero dizer aqui, meus irmãos, que o nosso irmão Romilson é falso profeta por conta dessas coisas. Não. A respeito da decepção que ele passou e fez outros passarem, ele já estava profetizado. O livro Doce na Boca e Amargo no Estômago, o doce na boca era a palavra do arrebatamento, as contas que ele havia feito. Só que ele esqueceu de um detalhe, mas não é nem que ele esqueceu, já estava profetizado que isso iria acontecer. Um segredo, irmãos, ele é para ser guardado. O dono do segredo, no caso, Iau, ele não permite que a gente chegue aqui na net, no YouTube, nos nossos grupos, nas nossas redes sociais, e venhamos a falar do segredo que é dele. E ele disse que o segredo iria ser revelado apenas para os seus servos, os profetas. Qual é a parte que o nosso irmão Romilson e quem segue a ele não conseguiu entender ainda a respeito disso? Que o segredo é revelado para os servos, os profetas. E eu tenho dia, hora, data e o ano com 100% de certeza, sem dúvida alguma. Por que eu tenho 100% de certeza? Porque o segredo já foi revelado para esse amigo que vos fala. Só que eu não posso trazer aqui. Trazer aqui, irmãos, é a mesma coisa de eu quebrar o segredo. Iau disse que o segredo é apenas para os servos dele, os profetas. Como eu estava dizendo, como eu disse, nem todo Iaudim é profeta. Nem todo Iaudim é curandeiro, tem dom de cura. Nem todo Iaudim tem dom de profecia. Nem todo Iaudim tem dom de ensinar. Mas cada um no corpo de Yauxa tem a sua parte bem ajustada, bem ligada, bem ordenada, bem firme, bem forte, bem nutrida. E assim cada um segue a sua parte. E como eu estava falando aqui, irmãos, o segredo de Iau é de Iau e que ele vai revelar para os seus servos, os profetas. Esse amigo que vos fala tem dia, hora, data, mês e ano. Só que eu não posso falar, não tenho autorização de falar aqui. E isso me parece que foi estranho para o nosso irmão Lucas Ferreira, que me excluiu lá do grupo Atalaia de Iau. Eu fui excluído desse grupo porque ele julga a mensagem de Iau através desse amigo que vos fala como sendo estranha. É estranho, irmãos? É estranho alguém guardar um segredo? Ou é estranho alguém se falar que tem uma revelação disso ou daquilo e sair anunciando? É estranho, irmãos, você contar um segredo para uma pessoa e essa pessoa guardar o segredo? Não, você já espera isso dessa pessoa. Você já espera isso, que ela guarde o segredo.
O estranho é anunciar o segredo, que não é o meu caso. Eu sei dia, hora, mês e ano do arrebatamento. Só que jamais eu vou falar aqui, jamais eu vou dizer aqui, revelar o segredo de Iau aqui, porque aqui, irmão, se eu fizer isso, eu vou estar revelando até mesmo para aqueles que estão na plataforma do porco, porque o pessoal da plataforma do porco, eles também assistem os nossos vídeos. Entendeu, irmãos? Com todo respeito aos irmãos lá ainda que estão no erro, que eles ainda não sabem que o significado do nome Jesus é porco. Eles não sabem disso. Então, eu tenho respeito e peço que eles tenham paciência comigo, que eu não falei isso para os ofender. Então, os irmãos lá da plataforma do porco, eles acessam as nossas redes sociais. Aí eu vou chegar aqui e vou jogar as pérolas que Iau me deu para os porcos, porque, irmãos, a notícia do arrebatamento, dia, hora, ano e mês, é pérola. E eu não posso jogar aqui nas redes sociais, onde todo mundo acessa. E a função de revelar o segredo dele é ele próprio. Como revelou a mim, ele vai revelar aos outros Ialdins que são profetas. Se de fato forem profetas. Como eu disse, nem todos os Ialdins são profetas. Nem todos os Ialdins são profetas. E se você for parar para analisar, irmãos, no tempo da Bíblia, não eram muitos profetas que viviam na mesma estrutura de tempo. Não eram muitos os profetas que viveram no mesmo tempo. Por exemplo, Daniel, ele viveu muitos anos antes de Amós. Muitos anos antes. Então, em cada tempo, Iau tem seus profetas. E eu tenho certeza que nos nossos dias, Iau tem mais profetas espalhados por aí. E se ele não revelou a eles ainda, é porque ele não achou por bem de revelar, porque eles ainda não estão preparados. Entendeu? Eles ainda não estão preparados para receber a revelação. Mas a revelação de Iau sobre o seu segredo é para os seus servos, os profetas. E, portanto, nós não temos o direito de chegar aqui e revelar o segredo dele na rede social, aonde não tem como filtrar, aonde não tem como deixar essa joia maravilhosa, essa pérola, porque para mim é uma pérola, irmãos. Eu saber o dia, a hora e o ano do arrebatamento, para mim é uma pérola muito preciosa, que eu não posso jogar aqui. Porque se eu jogar aqui, eu vou estar jogando, correndo risco de jogar para os porcos. E observe o nosso irmão Romilson. Ele, em alguns vídeos, ele já tem falado do arrebatamento em 2025 ou até em 2026. E se ele não chegar a esse entendimento, que o segredo de Iau é para ser guardado, porque é o segredo dele, ele vai ficar nesse processo de dúvida. Porque ele mesmo, infelizmente, eu oro por ele todo dia, infelizmente ele está ainda nessa estrutura. Se ele aprender que o segredo de Iau não é para ser revelado aqui nas redes sociais, ele não vai mais cometer erro nenhum. Mas eu posso falar para você, e vai haver mais decepção. Vai haver mais decepção. Por que vai haver mais decepção? Porque as datas que ele tem anunciado não são datas, irmãos, das que foram reveladas para esse amigo que vos fala. Por isso vai passar por mais decepção. Pode ter certeza disso. E quando esse amigo que vos fala que tem certeza do dia, hora e ano do arrebatamento, eu estou falando com 100% de certeza. Não tem dúvida, irmãos. Independentemente de erro de historiadores. Porque a minha conclusão a respeito dessas coisas é a partir do nascimento do Mashiach. Quando você descobre que o Mashiach não nasceu no ano zero do nosso tempo, aliás, quando ele entra no ano zero do nosso tempo, ele entra com 7 anos.
O Mashiach, irmãos, o Mashiach nasceu em 3.993, ou seja, na última semana de completar o fechamento do terceiro milênio. Quando ele fecha o terceiro milênio, ele tem 7 anos, e quando ele abre o quarto milênio, ele tem 7 anos. Ele é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A peça, a passagem é toda direcionada, toda dirigida, toda orquestrada por ele, por Yahushua. Yahushua é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, Yahushua, irmãos, ele nasceu no ano... Você que é profeta e vai pegar essas coisas que eu estou falando aqui, independentemente de historiadores, você vai pegar, se você crê e pegar, porque, irmãos, a Wikipédia fala que Herodes morreu no ano 4 antes do nosso tempo, antes da nossa era. Se ele morreu no ano 4 e ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, quando ele morreu, Yahushua tinha 3 anos. Quando Herodes morreu, Yahushua tinha 3 anos. Fazendo o somatório, 3 anos com a idade de Yahushua quando Herodes morreu. Ou seja, no ano 4, antes de começar o quarto milênio. 3 e 4, 7. No ano 5, antes de começar o quarto milênio, no ano 3, porque Herodes morreu no ano 4. No ano 4, antes de começar o quarto milênio. Então, se ele morreu no ano 4, Yahushua já tinha 3 anos, porque ele mandou matar as crianças, lembra? De 2 anos para baixo. Então, se ele morreu no ano 4, Yahushua já tinha 3 anos. 3 e 4, 7. 3 e 4, 7. No ano 3, antes do nosso tempo, antes da nossa era, Yahushua já tinha 4 anos. No ano 3, Yahushua já tinha 4 anos. Ou seja, 4 e 3, 7. No ano 2, antes do nosso tempo, Yahushua tinha... No ano 2, antes do nosso tempo, Yahushua tinha 5 anos. No ano 2, antes do nosso tempo, Yahushua tinha 5 anos. No ano 6, antes do nosso tempo, no ano 6, antes do nosso tempo, Yahushua já tinha... No ano 6, Yahushua tinha 6 anos, antes do nosso tempo. Quando Yahushua completa 7 anos, e olha aqui, 1 e 6, 7. Entendeu, irmãos? Yahushua, antes de começar o nosso tempo, Yahushua tinha 6 anos. No ano 6, Yahushua tinha 6 anos. E quando começa o nosso tempo, Yahushua já inaugura o nosso tempo com 7 anos e fecha o terceiro milênio com 7 anos. Porque o fechamento de tempo é encostadinho com a abertura do outro. Lembra? Em 31 de dezembro de 2024, foi o último dia do ano 2024. Quando chegou 1º de janeiro, já é o primeiro dia do ano 2025, o ano que nós estamos. Portanto, Yahushua, ele fechou a era de 3.000, ou seja, o milênio de 3.000 com 7 anos, e abriu o milênio de 4.000 com 7 anos. E a gente entendendo essas coisas, eu tenho um vídeo aqui, irmão, que mostra, a Wikipédia mostra que Herodes morreu no ano 4, antes da nossa era, antes do nosso tempo. E analisando toda essa defasagem de tempo, tem toda a instrução, toda a revelação de quando é o arrebatamento. O arrebatamento, irmãos, ele não vai acontecer antes da purificação do santuário. Porque Yahushua não pode levar para a Canaã celestial, para Sião, uma igreja que ainda não está pronta, uma igreja que ainda não está purificada. E uma vez que o arrebatamento termina, no final da 70ª semana, ou da 70ª semana,
quando for aberta a última semana, para completar 70 semanas, quando for aberta a última semana para completar 70 semanas, é quando acontece a purificação do santuário, é quando a igreja está pronta. Agora, eu não posso aqui, irmãos, estar falando, eu estou dando a vocês um método de vocês chegar ao ano do arrebatamento. E não estou autorizando a vocês, de maneira nenhuma, quando você chegar, quando Iau revelar a vocês o ano do arrebatamento, não estou dizendo que vocês devam chegar aqui e falar do ano do arrebatamento, porque é um segredo de Iau, apenas para os seus servos, os profetas. Não é um segredo para todo mundo, porque nem todo mundo é profeta, irmão. Todos nós somos servos. E feliz é aquele que é servo e é profeta, que profetiza. Esse é feliz, esse é bem-aventurado. Por quê? Porque tem o privilégio de receber a revelação do segredo de Iau. Entende? Então isso para mim não é estranho. É estranho sim, lá para o irmão Lucas Ferreira, do grupo Atalaia de Iau. Para ele essas coisas é estranho, a ponto até de me excluir de lá, do grupo Atalaia de Iau no WhatsApp. Ele me excluiu e me taxou o rótulo até de rebelde, irmãos. E eu quero agora abrir as escrituras com vocês em Matitial 13:24. Quero abrir aqui as escrituras com vocês em Matitial 13:24, que temos uma verdade profundas e ensinamentos que a gente deve parar e meditar neles. Matitial 13:24, que é a parábola do trigo e do joio. Matitial, cadê aqui Matitial? Tá aqui Matitial, presente de Iau, né? Matitial 13:24. Deixa eu ver aqui como é que vai estar isso aqui. Deixa eu ver como é que está aparecendo para vocês aqui, irmãos. Muito bem. 13:24 até o 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo o homem... Só um momento, irmãos, que eu vou tomar uma água aqui. Muito bem. Mas dormindo os homens, olha aí, dormindo os homens, está no plural, irmão. Veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Iauxa, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse, deixa eu puxar aqui, que é até o verso 30. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E a gente sabe quem é o inimigo que fez isso aí. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Qual é a parte fundamental que nós temos que aprender dessa parábola, irmãos? Os discípulos queriam arrancar, e eles lhes disseram: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Olha a intenção dos servos, era arrancar o joio. É essa a intenção do servo, querer logo fazer uma obra que não pertence a ele. Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Irmãos, eu agora quero trazer aqui uma conclusão a respeito dessas coisas.
No nosso canal, aqui no nosso canal, Palavra de Yau, eu jamais vou excluir alguém, irmãos. Jamais vou excluir alguém. Porque esse canal é de Yau, é ele que administra esse canal. E olha que quando Yau exclui, irmãos, Yau não exclui a pessoa da rede social, não. Yau, quando exclui, a pessoa nunca mais fala, nunca mais ouve nada. Porque quando Yau exclui, Yau não exclui igual os homens. Yau exclui de um modo definitivo. E quando é que vai ser essa exclusão? Lá na colheita, irmãos. Yau vai excluir de modo definitivo. Se eu não tivesse a experiência e o crescimento espiritual que tenho, eu estaria aqui falando mal do irmão Lucas Ferreira, por ele ter me excluído lá do canal dele, mas eu tenho a experiência. Eu não posso fazer divisão, irmãos, no corpo do Machia. Quer queira, quer não queira, o nosso irmão Lucas lá do grupo Atalaia de Yau no Zap, ele é meu irmão, até que me prove ao contrário. Não está escrito na testa dele que ele é trigo nem que ele é joio. Portanto, eu não sei, eu não tenho discernimento. O trigo e o joio, como diz na parábola, ele é muito parecido. Eles são parecidíssimos. E eu não tenho essa autoridade de arrancá-lo. Então, eu, pelo contrário, quando ele me excluiu, a primeira coisa que eu fiz foi levar meu pensamento em oração a Yau, em nome de Yaucha, e orar por ele, por nosso irmão Lucas Ferreira. Não tenho raiva nenhuma dele não, porque eu tenho um crescimento dentro do contexto espiritual. Eu não sou nenhum bebê, eu não sou nenhuma criancinha que não possa digerir alimento sólido. A criancinha, o bebê, você tem que dar leitinho, você tem que dar caldinho, sopinha, alimento sólido não. Porém, eu não posso chegar aqui e esculachar o meu irmão Lucas Ferreira, só por ele ter me tirado do canal dele. Eu não tenho medo de ser removido de canal de ninguém, de grupo de ninguém. O meu temor é ser removido por Yau ou por Yaucha. E isso eu sei que eu nunca vou ser, irmão, porque eu já tenho a certeza absoluta de que eu sou um eleito, de que eu sou um escolhido, de que eu sou um profeta. Eu não sou um qualquer. Eu tenho a certeza e sei bem em quem tenho crido. E eu posso falar para você, não sou eu mais que vivo, Yaucha vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, nesse corpo, nesse tabernáculo, vivo ela no Emuná de Yau, na certeza, na confiança. Essa que é a realidade, irmãos. Essa que é a realidade dos fatos. E nós não temos direito de chegar e estar arrancando os irmãos de nossas redes sociais. E eu falo para vocês, irmãos, Yau e Yaucha, quando eles forem excluir, a exclusão é para sempre. E é silenciada. Eu não preciso. E se Yau vê que tem alguém no corpo dele fazendo separação para dividir o corpo do Machia, Yau sabe como lidar com tal pessoa. Não sou eu não tenho essa estrutura. Eu não sei fazer a leitura do comportamento e da vida de ninguém, ou seja, ou na testa de ninguém. Eu nunca vi, nem aqui na minha própria testa. Vocês conseguem ver aqui, ó, trigo ou joio? Você consegue ver essa palavra? Está escrito aqui na minha testa, trigo ou joio. Mas eu posso falar, irmãos, com certeza absoluta. Eu sei que eu sou cevada. Eu sou cevada. Porque a cevada é que vai ser arrebatada. Eu não sou nem trigo e nem joio. Eu sou cevada. Porque é a cevada que vai ser arrebatada para as primícias, para as bodas do cordeiro. Entende? Então eu tenho certeza absoluta que nem trigo e nem joio eu sou. Eu sou cevada porque faço parte das primícias. Eu sei que o trigo faz parte também da plantação de Yau. O trigo pertence a Yau. E hoje eu tenho a certeza absoluta que eu sou cevada. Eu não sou nem trigo e nem joio. Porque eu sei que eu estarei com Yau e com Yaucha no casamento com Machia. Porque eu sei que sou cevada. Entende? Agora nós temos que ter respeito, irmãos. Nós temos que ter discernimento,
entender o que essa parábola diz. Essa parábola não dá autorização, irmão, para a gente estar excluindo os outros de nossas redes sociais, não. A parábola, pelo contrário, ela ensina que a gente deve deixar eles junto lá na rede social. Se eles estão lá nas nossas redes sociais, é porque Yahshua levou eles lá, ou até mesmo o inimigo. Yahshua leva, aliás, Yahshua leva a semente que ele plantou. Quem leva o joio é o inimigo. E se Yahshua permite que o inimigo leve o joio até a lavoura dele, quem sou eu para poder questionar Yahshua? Quando você arranca uma pessoa da tua rede social, você está desobedecendo a voz de Yahshua. E Yahshua diz que não é para excluir ninguém, não é para arrancar ninguém, não, irmãos. Será que nós vamos ter que voltar no modelo de ensinamento de leitinho, quando na verdade a gente tem que estar já tomando alimento sólido? Nós temos que já estar tomando alimento sólido, alimento forte, irmãos. Não é mamadeira, não. Nós já temos já que estar comendo churrasco. Nós temos já que estar participando de um banquete de carnes limpas, é lógico, né? Aqui, que é para quem não é vegetariano, para quem é vegetariano, tem que participar de alimento sólido. Eu vou falar para você, uma couve é um alimento sólido ou não? Claro que é alimento sólido. Uma couve você tem que mastigar. Uma couve não é leite. Uma couve-flor não é leite. Um quiabo não é leite. Não é hora mais de estar tomando leitinho, meus irmãos, meus amigos e aldins. Nós somos da lavoura de Yahweh, nós somos plantação de Yahweh. Essa que é a realidade dos fatos, irmãos. Precisamos ficar atentos sobre toda essa estrutura e não deixar que nada nem ninguém nos separe do amor de Yahshua, do amor de Yahweh que está em Yahshua Mashiach. Essa aqui é a grande realidade, irmãos. Então aqui, você que já deve ter sido excluído de algum grupo, eu faço o apelo que você quiser participar de um grupo, participe lá do grupo Yahushalam, tanto no Facebook como também no Zap. Nós temos nosso grupo lá. Quiser participar aqui, trazer aqui o seu comentário sobre qualquer coisa que aqui a gente fala, e quiser participar também do nosso canal, fique à vontade, meus irmãos. Fique à vontade. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Até agora, até o exato momento desse vídeo, nós estamos no nosso canal com 57 pessoas. Não temos muita pessoa no nosso canal. Mas a porta, irmãos, que conduz à perdição, ela é larga. E muitos acertam com a porta larga. Mas com a porta estreita, poucos são os que acertam com ela. Observe, meus irmãos. Observe que são 57 inscritos lá, aqui nesse canal. E olha que eu participo de vários grupos. Olha que participo de vários grupos. Mas eu não estou preocupado de ter apenas 57 inscritos no nosso canal. Não estou preocupado com isso, até porque eu não vou monetizar o canal. A palavra de Yahweh tem que ser pregada sem motivo financeiro, sem o dinheiro por detrás. Eu não vou monetizar. E respeito quem monetiza. Não julgo eles também, não. Não boto nenhum rótulo em quem monetiza. Porque eu não sou juiz. O juiz é Yahweh. Yahweh dos exércitos. Ele que é o juiz. Mas aqui nesse canal, eu não tenho pretensão nenhuma de monetizar e não vou monetizar. Porque eu já entendi, irmãos, que a palavra tem que ser dada gratuitamente. E se tiver de ter alguma coisa, trazer alguma coisa nova para aqui, nós temos como Yahweh nos abençoar. Olha aqui, ó. Esse microfone aqui, boia de lapela, ele aqui no Brasil, ele está na faixa aí de uns R$1.300, R$1.400. Minha tia mora nos Estados Unidos e eu pedi ela para trazer para mim. Ela trouxe de lá e sequer, irmãos, sequer me cobrou nada. Me deu de presente a minha tia Isa, que eu tenho certeza também que é uma Yaldim. Por quê? Porque ela já está aprendendo a invocar o nome de Yahweh e Yahshua. A minha tia Isa, ela é uma serva de Yahweh, uma serva de Yahshua.
Eu sei que é, porque ela tem se esforçado para aprender a respeito dos nomes sagrados do Pai e do Filho. Então, aqui, ó, o canal precisava de um microfone melhor. E Al proporcionou, abençoando minha tia lá, e a minha tia trouxe para esse amigo que vos fala, ela esteve aqui em novembro, agora último, e trouxe esse microfone para esse amigo que vos fala. Eu até hoje, irmãos, eu gravo no celular. E não é uma coisa ruim gravar no celular, mas se eu tiver de gravar numa câmera boa, numa câmera potente, Al também vai proporcionar. E não tem necessidade de eu pedir doação aqui a ninguém. Que se tiver de assim ser, Al fará. Entendeu? A realidade dos fatos são essas, meus irmãos. Nós precisamos ficar atentos. Se você quer ter voz livre de qualquer restrição, de qualquer rótulo, eu convido a você a fazer parte lá do grupo Al Shalom, do canal Palavra de Al, e de qualquer outro grupo. Peço a você que não saia do grupo que você está. Não saia do grupo que você está. Porque, irmãos, em cada lugar que nós vemos Aldim, por mais complicada que seja a mensagem deles, nós não precisamos, irmãos, causar divisão. Nós não precisamos rotular ninguém. Eu vejo o canal aqui, irmão, pessoas rotulando o irmão Romilson. Por exemplo, o canal do Luiz Paulo, ele rotula o irmão Romilson de um modo agressivo, irmão. E Alcha não quer isso. E Alcha quer que nós nos amemos uns aos outros, que nós sejamos mansos, porque os mansos herdarão a terra. A realidade dos fatos são essas, irmãos. Por ora, esse é o vídeo. E que Al nos abençoe, em nome de Yahshua Mashiach. Esse é meu desejo, essa é minha oração, em nome de Yahshua Mashiach, assim seja.